Sindicato dos Bancários e Sindicato Patronal não chegam a acordo quanto à convenção coletiva da categoria. Governo federal encaminhou ao Congresso a proposta da reforma administrativa. Parlamento catarinense aceita segundo pedido de impeachment contra governador Carlos Moisés e vice-governadora Daniela Rainer. Caixa Econômica Federal paga a partir de hoje auxílio emergencial para nascidos em março. O Unesc promove dia especial para matrículas e oferece bolsas de estudos. Santa Catarina confirma 184 mil casos de Covid-19. Destes, mais de 173 mil estão recuperados. Governo publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. E mais, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. Sindicato dos Comerciários e Sindicato Patronal não chegaram a um acordo quanto à convenção coletiva deste ano. Fui pessoalmente à sede do sindicato que representa os trabalhadores para buscar mais informações acerca do tema. Confira. Muito bem, mais uma vez volta à pauta a discussão do acordo coletivo para o pessoal que trabalha no comércio em Criciúma. A data base é 1º de maio e até agora não houve um acordo com a classe patronal. Estou aqui com o presidente do sindicato que representa a categoria, seu Gelson Gonçalves. Seu Gelson, a situação continua indefinida? Sim, ainda continua indefinida, lamentavelmente, né? Porque a gente gostaria de já fechar já em maio. Mas sempre essa postergação, né, da categoria patronal, dificultando a negociação. E os motivos que hoje tem, que nós percebemos, é a inflação, que eles não querem dar menos que a inflação. Inflação é perda, entende? O trabalhador teve esse ano todo de perda de 2,46. Eles querem repassar 2,19. Nós não vamos aceitar de jeito algum. Outro ponto é o feriado. 1 por 1, não dá. Nós tínhamos na convenção até 30 de abril, que era R$ 86, mais um dia de folga, e com direito à alimentação. Eles querem dar um dia por um dia, e nós não aceitamos. Nós aceitamos, se for possível, 2 por 1. Trabalho no feriado e folga 2 dias. Isso sim, eles não querem aceitar. Então, esses são os motivos principais. Com relação à contribuição, que eles alegam também, não tem nada a ver. A contribuição é um direito do sindicato. E o sindicato patronal não pode interferir, de jeito algum. Isso é coisa da categoria, nós é que decidimos. Então, são os pontos que estão aí divergindo, tá? E que eles estão dificultando de negociar. O presidente do sindicato que representa os patrões, Renato Campos Carvalho, disse que faltou sensibilidade do senhor diante de um momento de pandemia e que as coisas poderiam ter sido já sacramentadas. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, eu acho que não há sensibilidade, entende? Nós estivéssemos exigindo ou querendo um aumento real, aí tudo bem. Nós queremos a inflação, repasse das perdas, só isso. E isso aí é insensibilidade? Não é. E outra coisa é a vida do sindicato. O sindicato não vive sem contribuição, nem o sindicato do Brasil. Então, tem a contribuição para manter o sindicato ativo. Então, são os pontos aí, como são feriado também, né, que a gente acha que no mínimo 1 por 2, né, trabalha dia 7 e folga 2 dias. Nós fizemos acordo coletivo, estamos fazendo até hoje, com as empresas, a maioria de redes, que é R$ 80, mais R$ 20 de vale alimentação e mais um dia de folga. Olha, as empresas estão fechando tranquilamente. Até o momento é de ter emprego e ter venda. Uma situação também que estava sendo cogitada, seu Gelson, era que feriado de 7 de setembro as lojas também pudessem abrir. Para esse feriado não há acordo, as lojas continuarão fechadas. Sim, só pode abrir se fizer acordo. Sem acordo não pode. Isso a legislação é clara com relação a isso, tá? Só mediante convenção coletiva. A lei é de 2010.
Então, e aí, eles sabem disso. Nós vamos fazer acordo coletivo porque não tem convenção, quer abrir, já fizemos acordo com várias empresas, principalmente redes. Se empresa interna de Criciúma quiser, não tem problema, vamos negociar. Vamos abertos para isso aí. Tá? Nós queremos emprego e salário para o trabalhador. Alguma reunião está sendo realizada, porque a database é dia 1º de maio, né? Ainda não houve um acordo. Ou a situação está estagnada, não tem conversa por enquanto? Não, eu acho que tudo o diálogo é o mais importante. Nós queremos dialogar. Agora, não dialogar com alguém mandando. E convenção, ela é bem para os dois lados. O lado do trabalhador e o lado do empresário. Então, a gente quer negociar. E até marcando uma reunião, se a imprensa quiser, pode estar junto para ver. Nós somos negociadores há anos, né? Então a gente sabe que essa dificuldade do empresário, às vezes, é de meia dúzia de empresários. A maioria não tem problema. Já conversamos com várias empresas, principalmente mercado. Inflação passa tudo, não tem problema não. Outra coisa que eles não queriam e era passar a partir de maio. Então passa a partir de julho. Agora estão informando, não, a partir de agosto, setembro, não. Aí não. A partir de julho a gente aceita. Dali para frente, não. Se nós negociar em outubro, é a partir de outubro? Não, tem que ser retroativo. Retroativo é 1º de julho. Essa é a nossa posição. Perfeitamente. O que o senhor teria a dizer para a classe trabalhadora que espera, né, ansiosa por esse acordo coletivo, até porque é um acréscimo, por menor que seja, no salário e acaba sempre ajudando? Nós vamos continuar negociando. Os comerciários devem ficar atentos, nós vamos informar coletivamente os comerciários. Se não der, lógico que nós vamos pensar em parar a categoria, isso é impossível nesse momento. Nós vamos tentar negociando e convencer os empresários que o repasse da inflação não é nada. Isso é perda do trabalhador. Então, queremos que os trabalhadores entendam isso e que estejam sempre, né, atentos para as informações daqui para frente. Tá bom. Seu Gelson Gonçalves, ele que é presidente do sindicato que representa os trabalhadores do comércio aqui da cidade de Criciúma, trazendo essas informações importantes acerca do acordo coletivo. Voltamos ao estúdio. O governo federal encaminhou ao Congresso a proposta da reforma administrativa. As mudanças abrangem os 3 poderes da União, além de estados e municípios, e também valem para futuros servidores. Durante a coletiva de apresentação da proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa elaborada pelo Executivo, o secretário especial adjunto de desburocratização do Ministério da Economia afirmou que a proposta vai acabar com uma série de benefícios que, segundo o governo, prejudicam as contas públicas e não fazem sentido algum se comparado com as remunerações da iniciativa privada, como, por exemplo, licenças-prêmio, férias acima de 60 dias e aposentadoria compulsória. Além das remunerações, nós temos um conjunto de benefícios, de auxílios, de parcelas indenizatórias, de parcelas que complementam a remuneração. E esse conjunto de benefícios hoje é disciplinado por normas de diferentes naturezas, desde leis que amparam até decisões que são embasadas em resoluções, em portarias. Muitas situações são tratadas em um estado de uma forma, são tratadas em outro estado de uma forma diferente. Alguns desses benefícios já não existem mais no governo federal, quase todos, na verdade, mas ainda existem em municípios ou em estados. Tem benefício que existe no estado e não existe no estado ao lado. Então, nós precisamos uniformizar esse tratamento e é uma boa oportunidade também de eliminarmos do mundo da administração pública alguns tratamentos e algumas parcelas de remuneração que não fazem sentido. Entre outras mudanças, a proposta prevê o fim do chamado regime jurídico único, que hoje garante a estabilidade. No lugar do estágio probatório, entra o vínculo de experiência, que passa a ser uma etapa do concurso público. Somente os servidores mais bem avaliados é que serão efetivados no cargo. Ficam extintos licença-prêmio, aumentos retroativos, adicional por tempo de serviço, férias superiores a 30 dias por ano, a aposentadoria compulsória como punição, redução da jornada sem queda na remuneração,
com exceção de questões de saúde. E fica proibido ainda incorporar aos salários valores referentes ao exercício de cargo de chefia. Foi destacado durante a coletiva que essas mudanças, no entanto, só valerão para os futuros servidores da União, estados e municípios e que, devido à questão jurídica, o governo evitou mexer na estabilidade dos servidores que já estão na ativa. Segundo a equipe, o objetivo da proposta é desengessar o orçamento público e combater o rombo fiscal. Parlamentares, ministros de tribunais superiores, promotores e juízes não farão parte da mudança. Por serem cargos ocupados por membros de poderes, eles respondem a diferentes regras. Os militares também ficarão de fora, por obedecerem normas distintas. Outro ponto é que as mudanças nas remunerações das carreiras do funcionalismo e nos penduricalhos que extrapolam o teto das remunerações de servidores serão tratados em um momento posterior à PEC, durante a regulamentação do projeto de lei de diretrizes gerais de reorganização das carreiras, que será enviado em uma nova etapa da reforma. A entrega simbólica da proposta ocorreu no início da noite. No Congresso, a oposição mais ligada ao corporativismo do serviço público recebeu mal a matéria. Já partidos do centro-direita elogiaram a iniciativa. Para ser incorporada à Constituição, a proposta precisa ser aprovada por 3/5 da Câmara e do Senado, 308 deputados e 49 senadores. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo disse que as mudanças são políticas de Estado e não de governo e precisam do apoio de todos. O governo federal está apresentando as bases da transformação administrativa. Sabemos que o Congresso Nacional, como sempre faz quando chamado, saberá conduzir essa grande transformação administrativa. E contamos com a serenidade e o equilíbrio do Poder Judiciário para guiar os caminhos da nossa nação. Estamos todos do mesmo lado, pessoal. Precisamos que a sociedade brasileira encare esse problema de frente e dê uma solução definitiva para ele. Sem gestão, não tem solução. A seguir, Caixa Econômica Federal paga a partir de hoje auxílio emergencial para nascidos no mês de março. Foi aceito ontem pelos deputados estaduais de Santa Catarina o segundo processo que pede o impeachment contra o governador do estado, Carlos Moisés, e da vice-governadora, Daniela Rainer. Acompanhe na reportagem de Gutierrez Barum. O novo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer foi aceito oficialmente na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. O documento foi apresentado no início de agosto por um grupo de advogados, empresários e entidades e não inclui o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca. O novo pedido de impeachment inclui ações do governo na gestão da pandemia. O processo cita o caso dos 200 respiradores pulmonares comprados por 33 milhões de reais com pagamento antecipado e a contratação do hospital de campanha de Itajaí, que não chegou a ser efetivada. A leitura do documento, de quase 100 páginas, foi feita pelos deputados Laércio Schuster, Kennedy Nunes e Fabiano da Luz. Ilícitos processos administrativos, maquiadas dispensas de licitação, fraudes primárias, até hipoteticamente em crimes comuns, misturando público e privado, interesses individuais como se coletivos fossem. No caso da compra dos respiradores pulmonares, alvo de investigação do GAECO, o pedido de impeachment contesta a versão apresentada pelo governador à CPI da Assembleia, de que ficou sabendo do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril. É inegável. O governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes do dia 22 de abril de 2020.
A verdade é simples e não permite torções retóricas. A vice-governadora Daniela Rainer foi incluída no pedido por possível omissão nos casos de compra dos respiradores e contratação do hospital de campanha. Independente de sua participação ativa nos esquemas encabeçados pelo governador, não há sentido em manter no cargo uma vice-governadora que se recusa a praticar suas funções fiscalizatórias. O vice-presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, fez a leitura pública e anunciou a decisão. Em razão de todo exposto, decide-se por conhecer o pedido de impeachment, recebendo a presente denúncia em face do excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e da excelentíssima vice-governadora. Esta decisão, após lida em plenário, será encaminhada aos denunciados para que, uma vez notificados, prestem informações. Ainda durante a tarde desta quinta-feira, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Laércio Schuster, notificou pessoalmente o governador do estado sobre a nova representação por crime de responsabilidade lida em sessão ordinária. Ocorre nesse segundo pedido todos os trâmites que ocorreram no primeiro, onde nós vamos dar agora um período para o governador do estado e também para a vice-governadora da sua ampla defesa, para eles poderem apresentar suas alegações, e depois dentro do parlamento segue o rito normal, como está seguindo também, como eu disse, o primeiro pedido de impedimento do nosso governador. A Caixa Econômica Federal está pagando a partir de hoje auxílio emergencial para quem nasceu no mês de março. Acompanhe. A Caixa Econômica Federal segue com o ciclo 2 de pagamentos das parcelas do auxílio emergencial. A partir desta sexta-feira, é a vez de 4.100.000 beneficiários nascidos em março receberem o crédito na poupança social. Os créditos começaram no dia 28 de agosto pelos beneficiários nascidos em janeiro. Depois, no dia 2 deste mês, o crédito foi liberado para quem nasceu em fevereiro. O segundo ciclo de pagamentos vai até 27 de outubro. Neste ciclo, mais 3 públicos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho, trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou aplicativo Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis, beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto. No caso das reavaliações, o benefício foi liberado novamente para 148 mil pessoas. Os recursos podem ser movimentados por meio de aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela que tem direito no período de acordo com o mês de nascimento. Para os nascidos em março, os saques e transferências serão liberados no dia 29 de setembro. Aqueles que tiveram os pagamentos retidos vão receber todas as parcelas a que têm direito de uma só vez dentro do ciclo 2. Já os trabalhadores que optaram por realizar o cadastro nos Correios e aqueles que contestaram vão receber a primeira parcela dentro do ciclo 2. As parcelas P2 e P3 serão pagas no ciclo 3 e as parcelas P4 e P5 no ciclo 4. A Unesc promove amanhã um dia especial para matrículas e oferece bolsas de estudos. Confira. Ainda dá tempo de ingressar na Unesc no segundo semestre de 2020 e com possibilidade de bolsa de estudos. O período para iniciar a graduação na universidade se estende até o dia 17 de setembro. E neste sábado, a equipe da Central de Atendimento ao Acadêmico estará engajada para promover o Dia da Matrícula. Conforme a coordenadora da Central, Juliana Loura, a data tem relação com o cronograma da Uniedu, Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, que até segunda-feira, dia 7, oferta de 400 a 500 bolsas a estudantes matriculados regularmente na Unesc. Após ingressar na Unesc, o novo estudante já pode se candidatar à Uniedu. Os demais alunos também podem participar do processo, com exceção daqueles que foram beneficiados no primeiro semestre de 2020.
O interessado em ingressar na Unesc terá 3 possibilidades de atendimento neste sábado. Das 9 às 17 horas, os serviços de WhatsApp no número 48 99644 1887 e o e-mail sentac@unesc.net estarão disponíveis para as dúvidas, envios de documentos e outros processos relacionados à matrícula. O atendimento presencial também estará funcionando de acordo com as normas e orientações do Poder Público de Saúde. Para realizar a inscrição, o estudante deve preencher o cadastro na página do Uniedu e, posteriormente, realizar a entrega de documentos à universidade. Um passo a passo com cronogramas, documentos necessários e vídeos tutoriais foi disponibilizado em unesc.net/uniedu. As variáveis do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina são regulamentadas pela Secretaria de Estado da Educação. Datas, percentuais e período de inscrição são previamente informados pelo Poder Público. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os números da Covid-19 no estado. Criciúma registrou uma leve melhora. O governo do estado informou que há 184.204 pacientes com teste positivo para a Covid-19. Desses, 173.163 são considerados recuperados e 8.689 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado na última quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. O novo coronavírus causou 2.352 mortes no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,28%. Já foram confirmados casos em todos os 295 municípios catarinenses e 215 cidades registraram pelo menos um óbito. A cidade com maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus continua sendo Joinville, com 17.207 casos. Em seguida estão Florianópolis, 11.423 casos, Blumenau, 10.576 casos, Balneário Camboriú, 6.784 casos, Itajaí, 6.627 casos, São José, 5.917 casos, Chapecó, 5.914 casos, Criciúma, que antes ocupava a 6ª posição, agora é a 8ª cidade com mais casos registrados, 5.895. A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde no estado é de 69,8%. Isso significa que dos 1.522 leitos existentes em Santa Catarina, 459 estão livres e 1.063 estão ocupados, sendo 430 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A seguir, o governo publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. O governo publicou no Diário Oficial da União a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. As parcelas agora serão de R$ 300 ao invés de R$ 600. Especialistas acreditam que o benefício sustentou a economia nacional durante a pandemia e evitou uma queda ainda maior do PIB, o Produto Interno Bruto. O dinheiro pago pelo governo ajudou a manter o padrão de consumo de muitas famílias brasileiras, principalmente as mais pobres. Foram mais de 65 milhões de pessoas beneficiadas durante a pandemia, o que equivale à população de países como a França, a Inglaterra ou a Itália. Mas essa é a população de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. R$ 600 ele me ajudou a me manter durante esse período. E o reflexo não foi só no orçamento doméstico. O auxílio emergencial foi a tábua de salvação para a economia nacional durante a pandemia. O pagamento do benefício ajudou a compensar a perda de renda e de consumo de profissionais liberais, informais e pequenos empresários. E com isso evitou uma queda ainda maior do Produto Interno Bruto.
já que o consumo familiar é o item que mais influencia no resultado do PIB. A queda do PIB no segundo trimestre foi de 9,7%, segundo o IBGE, o maior índice registrado na história. Mas, segundo a projeção de um renomado escritório de consultoria, sem o auxílio emergencial, esse número poderia ter chegado a 18,2%. A gente considerou todo o gasto que foi disponibilizado pelo governo federal nesse período de crise, no segundo trimestre, em termos de auxílio emergencial e outros gastos que foram disponibilizados, mas a maior parte foi o auxílio emergencial, deu mais ou menos quase 181 bilhões de reais no segundo trimestre. Supondo que tudo isso tenha sido consumido, que esses 180 bilhões de reais no final tenham ido para algum tipo de consumo, a gente fez aquele cálculo. Com esses 180 bilhões de reais, a gente conseguiu evitar uma perda de PIB em torno de 6,5 pontos percentuais, ou seja, o PIB poderia ter caído bem mais, na casa dos 18%, se não tivesse ocorrido esse auxílio emergencial. E o dinheiro foi usado principalmente para a compra de gêneros de primeira necessidade, como alimentos e remédios. Uma segunda parte para reformas no lar e compra de aparelhos, além de pagar contas. Para pagar minhas contas pessoais, água, luz e aluguel. Ele me ajudou, além de me manter, comprar alimentos mesmo, ajudou em uma parte das contas, essas coisas. E as contas também, Porque a luz você precisa pagar, o gás também precisa pagar. A internet hoje é também um serviço que você não pode prescindir. Toda essa parte O único que ficou para trás mesmo com auxílio e tudo, condomínio. Tchau. E o auxílio emergencial tem sido fundamental para as famílias mais carentes. Um outro estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas revela que nos lares mais humildes, o benefício chega a representar 97% de toda a renda. Esse dinheiro, inclusive, evitou que 30 milhões de brasileiros caíssem para baixo da linha da pobreza. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a extensão do pagamento do auxílio emergencial até dezembro. A medida, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial da União e serão 4 parcelas de R$ 300. O montante será de aproximadamente 100 bilhões de reais, o que representa 1,4% do PIB. 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. Para esse outro economista, a diminuição do valor pode ser compensada pela melhora nos números da pandemia e pelo retorno das atividades. Nós estamos, neste momento, em um ambiente econômico um pouco mais salubre do que estávamos no segundo trimestre deste ano. Então, apesar do número de mortes e de novas contaminações permanecer elevado, a gente tem uma situação econômica um pouco mais aprazível agora no segundo semestre. Então, é claro que terá um impacto, é claro que isso pode, de alguma forma, murchar um pouco dessa dinâmica que nós vimos, principalmente a partir do mês de final de maio e do mês de junho. Pode haver, então, uma perda de dinamismo, mas ela pode ser compensada por um processo de retomada ainda incipiente, mas um processo de retomada já da indústria, do setor de serviços. E mesmo com o valor caindo pela metade, o auxílio vai continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, como o Ricardo. Ele está desempregado e diz que toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Então, com esse dinheiro, eu vou conseguir pagar algumas contas. Então, é muito importante esse auxílio emergencial do governo. Isso vai me ajudar muito. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Eu falei a semana passada que R$600 é muito. O pessoal bateu em mim. Vá viver com R$600. Pô, é muito para quem paga. Tá? É muito para o país. Quem paga não sou eu, quem paga é o país. E olha aqui, alguns falam, esse dinheiro é nosso. Não, o dinheiro não é teu. É endividamento.
Você vai pegar um dinheiro no banco emprestado, o dinheiro não é teu, você está se endividando. O Brasil está se endividando também. Atacante Michel quer marcar seu nome na história do Criciúma. Eu acho que eu tenho umas projeções sim, e o torcedor ele pode criar grandes expectativas em cima de jogo após jogo. Vou sempre procurar dar o máximo, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou trazer essa alegria para o torcedor. Terça-feira, governador Carlos Moisés apresentou resultados da gestão ao setor cooperativista catarinense. Alguns surpresos dizem, olha, o governo precisa se comunicar mais, porque aqui apresentamos os números do nosso primeiro ano de governo, saindo aí o estado de um déficit de 1,2 bilhões que recebemos em 2018 para um superávit em 2019, ao final do ano, de 161 milhões de reais, e muitas ações de economia. Comissão Especial da Alesc destaca trabalho de hospitais filantrópicos no estado. Se durante esta trágica situação em que nós todos estamos vivendo, da Covid-19, nós podemos tirar algumas lições, entre elas está certamente o papel dos hospitais filantrópicos na batalha para atender cada paciente infectado pelo coronavírus e de manter permanentemente uma contínua prestação de seus serviços e procedimentos cotidianos. Quarta-feira, vereador presidente da Comissão de Saúde cobra explicações de secretário de Saúde de Criciúma sobre fila gigantesca de pessoas que esperam consultas e exames na cidade. Triste ver isso no nosso município, porque a vida, na verdade, a doença, ela não espera. Imagine alguém que precisa urgentemente de uma consulta de um especialista. Tem gente aqui nessa fila que está esperando mais de um ano para ter uma consulta. Proeja está com inscrições abertas para quem deseja voltar a estudar. Como é supletiva semestral, então encerramos agora, 30 de outubro, o primeiro semestre, e o segundo semestre está iniciando a partir dessa semana com as aulas da semana que vem. Então, os alunos podem procurar os núcleos, que são 5 núcleos. Quinta-feira, Banco Central lançou a nova nota de R$200 com a imagem do lobo-guará estampada. Trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. O aumento foi verificado no Brasil desde o início da pandemia, mas não foi exclusividade do nosso país. Outras nações viveram um fenômeno semelhante. Próspera confirma retorno de Paulo Baier para comandar o time da raça na segunda divisão do Campeonato Catarinense. Primeiramente agradecer, obrigado pelo carinho do torcedor do Próspera, obrigado ao Próspera pela oportunidade, obrigado presidente pela oportunidade, por estar mais uma vez voltando, e a gente fica feliz, que tem um carinho, isso que é o mais importante para a gente. Então eu fico muito feliz, agradeço. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera. Boa noite.